Principais notícias do mundo da educação que impactam a vida de professores, pais e alunos sob o prisma de quem vive o ensino sem fronteiras, por mim, Michele Gama. E Thiago Marinho. Toda segunda sempre um novo episódio disponível no Spotify e demais plataformas de streaming, assim como no canal do Professor Sem Fronteiras no YouTube. Minha amiga Michele, feliz demais nessa manhã de Uou, sol, dia ensolarado aqui no Rio de Janeiro. E estamos gravando o nosso 12º episódio. Como décimo tem segundo. muita coisa para a gente falar hoje, não vou me alongar aqui nessa introdução, já vou pedir para você chamar a nossa primeira Claro, notícia. claro. Olha só, atenção aí, famílias, papais, mamães. Olha só, como ajudar os filhos com a alfabetização desde a barriga até a escola. Eu tenho certeza que você nunca ouviu uma chamada mais intrigante do que essa. Como ajudar os filhos com a alfabetização desde a barriga, desde o ventre até a escola. Tiago, essa eu vou deixar com você. Olha, apesar do Brasil, né, tá ocupando aí os 6 últimos colocados numa pesquisa que foi feita em 2021, chamada Progress in International Reading Literacy Study. Eu acho que meu inglês hoje está bom. A sigla é PIRLS, tá? Uma pesquisa que rodou com 65 países, tá? É um exame focado na alfabetização, ou seja, nas crianças, né? Então essa pesquisa trouxe aí esse resultado não tão interessante, mas nessa matéria, você papai, você professor, vai ter altas dicas de como mudar, né, essa situação no nosso país. Então, as provas foram realizadas, só para a gente contextualizar, como eu falei, em 2021. Então, certamente estávamos na pandemia ainda. Esse desempenho foi afetado aí por conta do fechamento das escolas, tá? É importante dizer também, né, que a pesquisa, e é um fato já observado por todos nós, pais, professores, a pesquisa mostra uma desigualdade entre o ensino público e o privado, né? Ela ressalta aí que houve uma diferença entre os estudantes, perdão, de uma classe mais alta e o de uma classe mais baixa, né? Teve uma diferença de 156 pontos para aqueles que estavam com o ensino privado, né? Algo que a gente já sabe e a pesquisa só veio reforçar. Bom, vários estudos mostram que existem algumas habilidades que precedem o sucesso da alfabetização, né? Para os professores talvez seja muito claro, professores especializados em educação infantil, né, que trabalham na alfabetização, mas para muitas pessoas não. E uma das habilidades está com o desenvolvimento do vocabulário e a consciência fonológica, né, que é o som aí das letras e das palavras. A matéria traz aí algumas professoras, e a gente vai fazer jus de citar o nome delas aqui. A primeira é a professora Claro. Silvia Fuertes, ela é coordenadora pedagógica da comunidade educativa, né, com a sigla SEDAC, que é uma organização aí da sociedade civil. Essa professora ela cria e implementa estratégias para promover a melhoria de práticas educativas nas redes públicas. Então, achei bem legal de fazer as honras a ela aqui e citar, né, o nome da professora Silvia Fortes, e ela disse o seguinte, ó, quando a criança tem contato com livros desde cedo e a família tem o hábito de ler, a aquisição da leitura da escrita torna-se mais fácil. Então, a primeira dica aí, para os nossos papais que estão assistindo, passe a ter o hábito, você papai, você mamãe, de ler, né? Evidentemente, as crianças elas seguem os exemplos, então elas vão ter também o desejo de leitura. Então, você precisa ter o hábito e depois passar a ler também com os seus filhos, tá? Então, isso vai facilitar demais aí o processo. Comentários também importantes dessa professora, dizendo que o papel dos pais não é escolarizar o filho, né? Ensinando o que vai ser exatamente ali trabalhado na escola, como as letras, as sílabas, né? Mas sim ampliar o repertório cultural. Ou seja, quanto mais cultura, quanto mais oportunidade que você der para o seu filho de escutar boas músicas, a gente vai falar disso aqui, do poder da música também na alfabetização. Quanto mais você levar o seu filho para peças de teatro, coisas boas, né? Que tem muita coisa boa aqui no nosso Brasil.
você vai ajudar esse desenvolvimento do seu filho. Coisas que parecem muito óbvias, mas nem sempre ou quase nunca é feito, né, dentro das famílias, tá? Michele, a gente tem aí um convite. Já a gente vai passar ainda para os próximos comentários, mas tem um convite para Claro! o pessoal aí que está nos assistindo. Então, você que já está acompanhando a gente aqui, não sei se você chegou no primeiro episódio, no 10º, já estamos no 12º, para que o YouTube envie esse conteúdo, que eu sei que você gosta, para que ele envie para mais professores, afinal somos 2,2 milhões de professores no Brasil, eu vou te fazer um pedido. Aliás, dois. Você vai deixar um comentário aqui, só coloca aí seu nome, de onde você é, e não esqueça de se inscrever neste canal. Este canal é meu, esse canal é do Tiago, esse canal é seu, esse canal é nosso. Muito bem, muito bem. Dando continuidade aí à nossa notícia, né? Tem uma curiosidade, né? Para mim, foi uma curiosidade bem legal, não fazia ideia, mas diz o seguinte a matéria, né? Você sabia que os bebês são capazes de ouvir sons desde a 20ª semana de gestação? Né? A ciência já comprovou que também que muitos deles conseguem reconhecer as vozes dos pais e as músicas que ouviram com frequência no período. Então, veja só a importância, né, do ambiente da sua casa, daquilo que é conversado entre você, né, o seu parceiro, a sua parceira, e especialmente as músicas. Então, o pessoal que gosta de escutar aí porcarias, é bom selecionar. Você, mamãe, né? Talvez tirar aquele sertanejo que só fala de traição, só fala de coisa ruim, começar a selecionar um pouco mais o seu repertório, porque o seu bebê ele já está ouvindo essas músicas, Vindo, ouvindo, é né, Michele? verdade. Você que já Com a foi Malu mamãe foi aí, assim, nossa senhora. Com a Malu muito, foi exatamente assim. Hoje a Malu tem 5 anos. Eu lembro que quando ela estava ali a gente descobriu a gestação com 12 semanas e acho que ali nos 6, 7 meses a gente começou a ouvir muito a Gabriela Rocha, uma cantora maravilhosa, muito dentre boa. outros. E a Malu, ela já nasceu ouvindo Gabriela Rocha, dentro da barriga ela ouvia. E tempos depois eu via que ela começava a. Eu falei, ué, que melodia é essa? Se eu nunca toquei aqui. E aí eu fui fazer esse histórico, Tiago. Isso é incrível. Isso é incrível. Que legal. Mas você fazia ideia dessa, vamos dizer assim, teoria hoje comprovada Não, pela ciência? Você não fazia ideia disso, né? não. Olha Não só. fazia ideia. Não fazia ideia. Isso me impressionou quando. Depois que ela nasceu, obviamente, né? Mas eu nunca li nada sobre isso. Para mim foi só uma intuição, um caso. Olha que bacana. A gente vai trazer um relato aqui de uma outra mãe, além da Michelle, né? Que tem propriedade para falar. Tem uma jornalista aqui que estava na matéria e também traz um relato bem legal sobre essa experiência que ela teve, né? De conversar, de falar, de cantar para sua filha que ainda estava no ventre. Né? Mas talvez a pessoal talvez esteja perguntando, né, Michelle, mas o que isso tem a ver com alfabetização? Eu ficar cantando, falando com o meu bebê, né? Então, a pedagoga Luciana Brits, que é educadora e escritora, cofundadora do Instituto Neurosaber lá do Paraná, ela diz o seguinte, ó, conversar com a criança enriquece o seu vocabulário, o que está diretamente relacionado à alfabetização. Então, a gente linka aí, né, a experiência que você teve, a ciência e a fala da professora Luciana Brits. Ou seja, você, papai, você, mamãe, podem já facilitar, pavimentar esse processo de aprendizado, né? E a gente sabe que a alfabetização ela vai impactar na vida escolar inteira, na vida desse cidadão, desse profissional, né, por completo. E você, papai e mamãe, já podem ajudar nesse processo, né, facilitando a vida dos nossos professores, porque vão ter crianças já mais desenvolvidas. Mas vamos trazer mais uma informação aqui científica, né? Uma pesquisa da Vamos sim. Universidade de Harvard, em parceria com o MIT, de 2017, mostrou que o impacto da conversação dentro de casa no aprimoramento das habilidades linguísticas dos pequenos, das crianças, é mais relevante do que o vocabulário. Olha só, pessoal,
mais relevante do que o vocabulário e do que o status econômico familiar. Então, olha só, um instituto aí dois institutos, né? A Universidade Harvard, super conhecida, a MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá? Comprovando aí que o que você fala, o que você conversa dentro da sua casa, né? O seu bebê, não só o bebê depois de nascido também, especialmente, vai aprimorar a capacidade aí de fala, de aprendizado, todas as habilidades linguísticas das crianças. Isso é mais importante até do que a questão de vocabulário. Então, mais um reforço, né, para toda essa questão que a gente está estudando. Como a minha amiga aqui do outro lado, né, teve a sua passagem pelos palcos da Bahia, né, cantora, nossa parceira aqui, Michelle, é cantora, então quis destacar também que além de você falar, já está comprovado também que quem canta ajuda o seu filho a aprender. Essa você não sabia, Michelle? Com certeza. Não, Olha aí essa que eu sabia. você sabia? Essa eu sabia, essa eu sabia. Olha que Essa eu sabia, bacana, sim. cara. Diz lá a matéria que, além de contribuir para o desenvolvimento da linguagem, as músicas favorecem a memorização, o ritmo e a concentração. Olha aí, memorização, ritmo e concentração. Habilidades, né, essenciais para aprender as letras do alfabeto e dividir a língua em unidades de som. Olha que coisa sensacional. Eu vou trazer agora o exemplo, como eu tinha prometido, de uma outra mamãe, além da Michelle, que é a Flávia Tavares, que é uma jornalista. Ela passou tanto a ler quanto a cantar para sua filha, Helena, né, que ainda estava na barriguinha dela. Ela manteve esse hábito com a Helena depois que ela nasceu e, pasme, gente, ela começou a juntar as primeiras letras aos 5 anos e aos 6 ela já estava lendo sozinha. Olha que bacana, né? Ela já lia sozinha. Muito doido isso, muito legal. Então, mais um exemplo aí interessante. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Tá? E para a gente fechar aqui essa matéria, essa primeira notícia, a Luciana, a nossa professora aqui que foi citada, ela chama a atenção ainda que existe outra ferramenta. A outra ferramenta que ela cita é a contação de histórias. E essa eu tenho um exemplo meu de infância. Não era minha mamãe, não era meu papai, mas eu tinha uma vizinha, já não está mais entre nós, a dona Lucy, que era uma perfeita contadora de histórias. A gente chamava, ela morava no fundo da nossa casa, no quintal, atrás. E eu lembro até hoje, olha como é importante, né? A participação de pessoas especiais, né? Pessoas que têm esse talento. Eu acho que contar histórias é um talento, algo que pode ser desenvolvido, mas ela conseguia contar aquela história, né, de uma forma tão envolvente que a gente ficava vidrado ali, né? E essa é mais uma ferramenta que você pode utilizar, além de cantar, além da leitura, além de estar, né, desde o ventre conversando ali, botando músicas boas para o seu bebê, para o seu filho depois de nascido ouvir. Uma das maneiras mais antigas, né, a gente estuda isso no marketing também, para transmissão de conhecimento, são as contações, as histórias. Tá? Então, está aí relatado inúmeras vantagens para a aquisição da linguagem e, evidentemente, isso também vai facilitar a leitura e a escrita. Pessoal, achei sensacional essa matéria aí. Não sei o que você achou, mas quero ouvir o seu comentário, beleza? Vamos. Você quer comentar alguma coisa, Michelle, em cima dessa matéria ainda? Sim, eu vou fazer só um comentário aqui sobre um artigo que a gente viu aí no Estadão, onde a alfabetização funciona no Brasil. Então, Tiago passou aí essa matéria trazendo para a gente dicas muito valiosas e pessoas também, o que é que elas fazem para ajudar nesse processo de alfabetização, mas saiba você que no Brasil existem duas localidades que são referências mundiais na alfabetização. Eu estou falando aqui do interior do Ceará, mais especificamente em Sobral, e Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, foram as melhores experiências, as melhores notas no que diz respeito à alfabetização. Então, você está falando de instituições públicas e que foram destaques aí no processo de alfabetização. Eu acho que vale a pena
olharmos para essas duas localidades, para entender o que é que está acontecendo ali. Porque talvez, Tiago, os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, eles possam imaginar, poxa, mas eu trabalho, não tenho tempo de contar história, isso aí é coisa para quem está em escola particular, e quando você olha para essa notícia, que a gente até vai deixar o link por aqui, você vê que são instituições públicas, se tornam referência no que diz respeito à alfabetização. Muito bom, muito bom. Sensacional essa matéria. Acho que esse episódio em especial, né, vai falar muito com os pais, porque Isso. são coisas que os pais podem fazer de forma prática. A gente deu várias dicas, várias ferramentas, e que, evidentemente, vai facilitar a vida dos nossos colegas professores. Mas vamos caminhando para a nossa segunda Bora. notícia. Né? Pessoal, antes de para a gente partir para a nossa próxima notícia que a Michelle vai comentar com a gente, eu queria falar para você, professor que está nos assistindo, tá? Você que tem a ideia aí de se aprimorar, de tornar o seu trabalho online de uma maneira mais profissional, se apresentar de maneira profissional e se vender melhor. A gente sabe que hoje o nível, né, de quem está trabalhando online só sobe, o sarrafo vai subindo, então você precisa aí produzir seu curso online, você que precisa gravar os stories aí maravilhosos que a nossa amiga Michelle faz todo santo dia, você que quer gravar um Reels, você que precisa de fato ter um ambiente preparado para a produção dos seus conteúdos audiovisuais, eu quero te fazer o convite para você vir aqui para o Multiarte Studio, tá? É um estúdio que foi criado por conta do Professor Sem Fronteiras. Muita gente não sabe disso, tá? Então você que não Exatamente. quer mais cachorro latindo e gato miando nos seus vídeos, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição desse episódio. Vem conversar Boa. comigo, que a gente tem aí preços diferenciados para professores, tá? Michelle já esteve aqui com a gente, sabe como é que é o estúdio, como é Já bonito e sim. bacana, né? Então faz toda a diferença aí para a sua apresentação. Bom, depois desse momento jabá, vamos então, minha amiga, para a próxima notícia, e essa é polêmica. Vamos. Temos que sempre ter uma pimenta aqui no Tem que nosso ter. podcast, Tem afinal, que ter. são dois baianos. Um não gosta de. Dois baianos. Eu amo pimenta, ela só gosta do Eu acarajé, não gosta odeio. da pimenta. Esse é um podcast apimentado. Vamos lá. A próxima notícia diz o seguinte: 112 professores são afastados por dia em São Paulo por problemas de saúde mental, um aumento de 15% em 2023. Minha amiga Michele, que informação triste e preocupante, né? Mas entrego para você fazer seus comentários. Olha só, para essa daqui eu vou contar com o apoio de quem está nos vendo, nos ouvindo, para relatar aqui nos comentários como é que tem sido, né, a experiência de saúde mental aí no pós-pandemia. Porque antes da pandemia já era complicado, depois, às vezes, gente, como você mesmo fala, o sarrafo só foi subindo. Foram 112 professores afastados aí nesse primeiro semestre de 2023 no estado de São Paulo, e tudo isso devido a transtornos e doenças psiquiátricas. Vamos a uns exemplos? Depressão, ansiedade, crise do pânico. E aí tem, obviamente, alguns pontos que eu preciso destacar aqui, que esses pontos têm tudo a ver com a realidade diária desse professor, dessa professora que está nos vendo e nos ouvindo agora, tá? Provavelmente você é ou foi fruto aí de uma dessas doenças, então vale a pena escutar esses pontos aqui que a gente selecionou. Então, nós temos aqui algumas medidas que já foram tomadas aí pelo ministro, pelo secretário de Educação, e você tem também as causas. Eu queria não ser redundante em falar das causas, mas depois eu vi que é muito importante porque tem causas que são camufladas. Então vamos lá. Quais foram as medidas que o secretário aí já tomou, né? Foi uma nota da SEDUC dizendo que recentemente a pasta anunciou a contratação de 550 psicólogos, com pelo menos 600 mil horas de atendimento presencial nas escolas e para alunos e professores. Então, essa foi a primeira medida já tomada aí com a chegada do secretário de Educação. Depois, tem uma decisão judicial
que obriga o Estado, o governo aí, a oferecer medidas de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, você está falando de contratação de 550 psicólogos para 600 mil horas de atendimento, isso aí para alunos e professores, e você tem essa decisão judicial de que o governo obriga o governo a implementar medidas de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Ok, falamos aqui das medidas. Tem uma terceira que não é não seria uma terceira, mas uma 2.1, que é o investimento do PAC, da educação básica. O novo PAC investirá 26,4 bilhões na educação básica, beleza, que serão distribuídos de 2023 a 2026, ou seja, 21,4 bilhões, e após 2026, mais 5 bilhões, o que me deixa preocupada não pelos bilhões, porque você está falando aí de mudanças de governo, que isso é o que o novo PAC está prometendo. Então, digamos que 2020, sei lá, 2020, nas próximas eleições presidenciais, esse impacto, essa mudança do novo presidente, ou caso Lula permaneça, esse impacto sofre e aí não vai ser mais 26 bilhões. A gente já vai reduzir, porque o que ele garante de 2023 a 2026 é 21,4 bilhões. Então, esses 21,4 bilhões, obviamente, eles vão ser usados aí na contratação dos 550 psicólogos e nessas medidas de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Falamos das medidas. Você, professor, provavelmente disse aí, essas medidas aí não vão alcançar, estou falando, obviamente, do estado de São Paulo, mas vamos às causas. Porque quando a gente fala das causas de um problema que nós vivemos todo santo dia, sim, dessas 3 doenças citadas aí, eu sofri as 3, tá? Depressão, qual foi a outra que ele falou ali? Ansiedade, crise do pânico. A crise do pânico, Nossa Senhora. Então, vamos lá. Quais são as causas? E eu abro aspas aqui para trazer uma fala de uma mulher, que ela é membro da Associação Brasileira de Psicologia Educacional e Escolar. Olha só, você que não sabia, hoje a gente está cheio de novidades aqui, cheio de almanaques. É a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. É Roselir Caldas. E o que é que ela diz para a gente? Abre aspas, a gente pisa na escola, aliás, a Roseli, ela traz a fala de um professor. A gente pisa na escola e a gente vê que é real o grau de estresse, o grau de descrédito aos educadores. Houve um tempo onde ser professor da educação pública era um motivo de grande orgulho. Hoje não é verdade isso. E aí ele faz uma pergunta, esse professor, essa professora, o que fizemos como sociedade? Que lugar é esse que a gente tem colocado os professores e que acaba causando isso? E aí eu pensei nessa pergunta desse educador, que eu não sei se é homem, mulher, e eu cheguei aqui a algumas respostas baseadas nesses meus 13 anos de sala de aula, Tiago. E aí a gente tem algumas causas, obviamente. Todos esses benefícios que nós colhemos da sociedade globalizada, com muita tecnologia, que obviamente elas foram criadas para o uso positivo, para facilitar a nossa vida, mas todas essas mudanças que acontecem, todas, ela vai sim ter um impacto naquilo que é basilar, ou seja, na educação. Tudo isso vai ter um impacto e eu vou trazer para vocês aqui agora. Então vamos lá. A educação doméstica, ou seja, aquela educação que nós recebemos desde o primeiro choro, desde bebezinho dentro de casa, ela passou a não existir ou existir para algumas famílias. E isso tudo porque, obviamente, as mulheres, os homens precisaram sair de casa para trabalhar, ou para continuar trabalhando, ou para trabalhar mais do que trabalhavam. Então, você tem aí responsáveis que estão mais tempo fora de casa do que dentro e, obviamente, precisam delegar aquela educação que seria doméstica. Então, o que antes, na minha época, a gente ainda aprendia em casa,
Tiago também é do mesmo período que eu, que antes você aprendia em casa, que você tinha as primeiras informações em casa, falava de respeito, de como falar com os mais velhos, é senhor, é senhora, é Dona Maria, seu João, e esse dona e seu foram nomes que, assim, o seu, né, vamos chamar aí de um pronome, mas eu não fiquei sabendo desse pronome na escola, eu aprendi em casa, quando minha avó falava, os mais velhos, é Dona Maria, é seu João, é Dona Filadélfia. Então, toda essa instrução que a gente ia recebendo em casa já deixava para nós a ideia do que era uma educação doméstica, a sua primeira escola, que é a casa. Então, esse aí eu posso dizer que foi o pilar que ao longo do tempo e de acordo com as necessidades de cada um, ele foi assim sendo diluído, quebrado. Então, isso balançando todas as outras causas, elas vão surgindo. Como, por exemplo, já falei para vocês, o avanço das mídias digitais. Isso existiu para o bem. Mas é claro que quando a gente não está preparado para tantas mudanças, a gente vai fazer um mau uso. Hoje, muitos alunos, muitas famílias, sim, substituíram o professor, a figura ali física do professor, pelas redes sociais, pela inteligência artificial. E tudo isso, Tiago, vai ficando no nosso imaginário coletivo. Quando você deixa de se dirigir ao professor para fazer perguntas e para pedir orientações, e você pede uma orientação ao chat GPT ou a outras inteligências artificiais, no imaginário coletivo, na mente daquela criança e da família, eu vou perguntar ao chat GPT que é mais rápido e talvez seja mais confiante. Então, esse foi um exemplo assim muito bobo que eu trouxe, eu confesso, mas na cabeça de quem está fazendo essa substituição, a ideia ela vai se solidificando. Ela vai dizer sim que o Google está respondendo de uma forma mais rápida e correta e vai demorar muito falar com o professor. Então, além disso, nós temos o endeusamento dos ídolos, dos famosos. Você tira aquela figura de autoridade que antes o professor tinha e você coloca nos famosos. Por exemplo, uma certa feita aí, teve um blogueiro, ou melhor, um youtuber muito famoso, que comentou sobre por que ler obras literárias na escola. Aí ele fez mesmo uma coisa que eu achei. Aí ele falou, acho que foi da obra de Machado de Assis, qual é a utilidade? E ele trazia isso para negar mesmo o benefício de você ler uma obra literária na escola. E aí entra o que eu acabei de falar, que é o endeusamento dos ídolos, dos influenciadores, dos famosos. Porque se esse youtuber traz essa argumentação, você coloca ali, ele tem 20 milhões de inscritos, nossa senhora, é óbvio que aquilo que ele está falando vai ter muito mais impacto do que eu falar isso lá na minha turma de terceiro ano do ensino médio. Do porquê ler, por exemplo, uma obra senhora. Por que ler? Ou por que ler Iracema para falar da questão indígena no Brasil? É óbvio, se o youtuber falou, a voz dele tem muito mais força do que a minha. Então, tudo isso, Tiago, vai trazendo um cansaço para o professor. Primeiro é o cansaço físico, depois a gente começa a cansar em termos de não gostar mais de lutar contra um influenciador que fala uma coisa e você que está falando outra. Isso vai trazendo uma depressão, isso vai trazendo primeiro um entristecimento, depois a gente chega na depressão, na ansiedade, como o professor falou, você pisa na escola e o estresse já toma conta de você, e por fim a crise do pânico, e é óbvio que uma notícia como essa aqui, ela iria chegar para a gente. Você está falando só do estado de São Paulo. 112 professores são afastados por dia, pessoal. Por dia, por problemas de saúde mental. Eu nunca falei isso para ninguém, mas um dos motivos pelos quais assim eu também decidi sair de sala de aula, mas isso demorou, tá? Essa decisão demorou para acontecer, para ser executada. Mas na minha cabeça, essas doenças também foram causas. O estresse, a depressão a ponto de você ser medicado, a crise do pânico de você não conseguir estar num lugar com 10 pessoas ao mesmo tempo, que ouvir barulho, que aquilo já despertava ali seu sistema nervoso. Então, perceba
caros colegas aí que estão nos vendo, nos ouvindo, que as causas, elas começam lá atrás. As causas, elas são reacendidas, inclusive por esse youtuber, esse influenciador que a gente está endeusando hoje, quando ele diz que não vale a pena ler obra literária, professores que obrigam alunos a lerem livros, olha só, você percebe que é uma luta, que é um ringue que já se sabe quem vai ganhar? Ele tem 20 milhões de seguidores no YouTube, ele faz 10 vídeos por dia. E você entra em sala para falar de literatura uma vez na semana. É óbvio, essa luta não é justa. E por fim, o que causa essa tristeza, essa depressão, essa crise de pânico, além de todas essas coisas que eu já citei aqui? A baixa remuneração. A baixa remuneração. Porque você vai ter 21,4 bilhões investidos aí na educação básica, mas você vai aumentar o piso, mas o professor vai continuar sendo infimamente remunerado. E o que isso tem a ver diretamente com a saúde mental do professor? Eu disse, primeiro o cansaço é físico, depois é o mental. Se ele recebe pouco, ele vai continuar precisando trabalhar em 3, 4 escolas para ter o mínimo para viver. Ele vai continuar. Então, não adianta você trazer 23,4 bilhões se no bolso dos 2,2 milhões de professores brasileiros isso não fizer nenhuma diferença. Então, ele vai continuar trabalhando em 3 ou 4 escolas para ter o mínimo para viver. Ponto final. Então, falamos das medidas que o secretário de Educação lá de São Paulo ele já tomou, juntamente com o governo, e eu fiz questão de pontuar aqui algumas causas, assim, correndo o risco de ser redundante, mas também cumprindo o meu papel, que é reforçar, que é dar luz a essas causas que estão camufladas no nosso dia a dia, como o endeusamento dos ídolos, dos youtubers, como a perda dessa educação doméstica, obviamente por conta de necessidades familiares, o avanço das mídias sociais e a substituição no imaginário popular, a substituição do professor pelas inteligências artificiais e aí pelas demais tecnologias. E, por fim, a baixa remuneração. Essa vai ser sempre um motivo de afastamento de professor. Sim, porque se ele continua ganhando pouco, ele vai ter que trabalhar em 3, 4, 5 escolas, às vezes até vender romanel e outras joias para tentar formar um bom salário para viver. Tiago? Minha amiga, é uma triste realidade. Estava aqui atentamente te escutando. Eu sei que quem está do outro lado, nossos colegas professores nesse momento, talvez não tenham noção, né? A gente sabe, eu sou filho de mãe professora, minha mãe foi professora de biologia, alguns que já nos ouvem aqui sabem dessa história. E eu vejo o teu relato, né? E eu vejo essa notícia e lembro de vários episódios que minha mãe também sofreu psicologicamente, né? Porque é uma profissão de muito desgaste. Mas eu queria fazer um convite, né? Eu vi aqui no topo da matéria que só nesses primeiros 6 meses, e a gente já está no segundo semestre do ano, foram mais de 20 mil professores afastados em São Paulo. Então, eu queria estar falando, sabe, Michele, com esses professores. Talvez a gente tenha algum deles aqui, né? A gente sabe que é muito mais do que isso aí, né? Fora os que já estão com o problema e estão tendo que continuar a trabalhar do mesmo jeito. Então, eu fico pensando, né, como que está esse professor hoje, que está afastado, o que ele está pensando da profissão dele. Será que esse professor vai conseguir voltar para a sala de aula? Né? Será que ele já perdeu a paixão pelo trabalho? Eu queria falar com você, professor, que está nessa situação. Né? A missão do Professor Sem Fronteiras, a missão do trabalho da Michele, ainda que muito arduamente, né? Não é nada fácil fazer esse trabalho que a gente faz. O Professor Sem Fronteiras, eu posso dizer aqui, estamos aí há quase 3 anos somente investindo em tecnologia, investindo aqui no nosso podcast, com o intuito primordial de ajudar vocês, professores, e aos jovens que precisam
ter acesso a ensino de qualidade a baixo custo. Esse é são os nossos pilares. Eu queria falar com você, então, você que está nessa situação, primeiro, não desista da sua profissão. Segundo, existe saída, né? A Michele e tantos outros professores que estão ao nosso lado aqui, que a gente teve chance de conversar, conseguiram dar a volta por cima. Então, eu sei que é muito difícil estar aí do seu lado, né? Não gostaria de estar passando por isso, apesar de conhecer a realidade na minha família. Minha mãe, infelizmente, acabou abandonando a profissão e seguiu outro caminho, porque não aguentou essa pressão. Mas a gente quer te mostrar que existe hoje, a partir do digital. Por mais que isso seja, né, Michele, distante demais para muitos professores, a gente sabe que é uma realidade para a grande maioria distante, né, a internet, o digital, mas é vamos dizer, uma porta escancarada e uma grande oportunidade para Nossa, você deixar de viver essa realidade. Eu queria aproveitar, Michele, te convidar para você também falar que você está diariamente, né, tentando ajudar esses professores. A gente aqui tem um Professor Sem Fronteiras também, mas você tem alguns produtos que já estão disponíveis, e especialmente para esse sim, sim. professor, né? Eu acho que a gente tem essa missão aqui de falar nesse episódio, para esse professor que está nessa situação, está afastado, está tratando da sua saúde mental, muito provavelmente nem pensa em voltar, né? Eu acho que muitos pensam em voltar e ficar, de repente, né, num trabalho só online. Eu queria que você falasse para eles como que você Claro, hoje claro, pode ajudar essas claro. pessoas, sabe? A gente tem esse dever aqui, eu me sinto no dever da gente falar com esse público. Claro, pessoal, que está aberto a todos, né? Você que, graças a Deus, aí está bem, está conseguindo trabalhar nas suas escolas, mas especialmente para você que está nessa situação, queria deixar que a Michelle fizesse alguns convites para você. Claro, farei sim, com muito prazer. Afinal de contas, eu acabei de trazer para vocês uma notícia e aquela notícia tem tudo a ver comigo, com a minha decisão em sair de sala de aula, mas jamais deixar a minha profissão. Eu estou aqui no digital desde 2017, de uma forma ativa, como professora de redação, agora com aí trabalhando na formação de professores que querem ingressar e criar carreira no ambiente digital. E o primeiro passo mesmo, é estar presente na maior rede social, que é o Instagram. Mas não pense você que é estar mostrando, que é estar presente aí, cumprindo o mesmo papel que os influenciadores, tá? Estar presente na rede social é diferente de um professor para um influenciador. Eu estou falando da porta, ou melhor, do portal, que é você ser uma presença forte no Instagram. Então, para que você seja uma presença forte, obviamente você precisa se apresentar, você precisa se autopromover, e tudo isso é feito através do conteúdo. Mas não é aquele conteúdo que dá uma dica de redação, uma dica de matemática, uma dica de literatura, não. É aquele conteúdo que te ajuda a vender sem que você precise bater na porta de ninguém para vender o seu serviço, de aula particular, de reforço escolar, atendimento psicopedagógico. O meu treinamento mais atual que vocês podem usar hoje à vontade é o Insta 10, tá? É o segredo revolucionário para você atrair mais alunos, seja aluno particular ou comprador dos seus infoprodutos, criando menos conteúdo. E olha só, Tiago, ultrapassando aí os 10 mil como renda. Sim, eu tenho vários mentorados hoje que já se encontram nesse nível, e foi através dos relatos desses mentorados e através da minha experiência que eu resolvi criar o Insta 10, tá? E já quero enfatizar aqui que você não precisa contratar equipes ou agências, você não precisa postar 24 horas por dia, nem ficar online 24 horas por dia, sem perder horas do seu dia pensando o que é que eu vou postar hoje, sem se matar de trabalhar para o resto da vida. Não é uma mágica, mas é a melhor solução que você vai encontrar hoje na internet para saber como é que você pode ser visto como autoridade no digital, porque você já é uma autoridade. Agora você usa o Instagram para te ajudar a reforçar, a iluminar essa autoridade. Então, o Insta 10, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você. Ele está com inscrições abertas até o momento em que você vai ver este vídeo aí, na próxima semana, sim.
Caso não esteja, você vai me chamar lá no @eu_michelegama. Mas, vou reforçar, Tiago, eu vou deixar o link aqui embaixo, para que os professores conheçam aí esse portal. Esse portal não é nenhuma porta, é um portal de como iniciar sua carreira no digital. Um treinamento que vai do zero ao avançado, literalmente. Te ensinando a criar um perfil, te ensinando a fazer uma bio, te ensinando a fazer um post. Então, ele vai do zero ao avançado. Que avançado é esse? Te mostro como utilizar apenas R$10 para você aparecer aí para 1.000 potenciais alunos, compradores, tudo isso dentro do Insta10. Obrigada pela porta, Tiago Marinho. Nada, que isso. É missão nossa aqui poder ajudar esses professores. Eu já adianto, tá? Você, professor, que quer, né, produzir os seus vídeos, como eu falei aqui, produzir seu conteúdo audiovisual e precisa de um incentivo, você vai ter no Multiart Studio um portal aberto aqui para te facilitar, tá? A gente tem sim uma prática de preço diferenciada para educadores, porque é a nossa missão. Quero também deixar os canais do Professor Sem Fronteiras abertos para você, professor, seja qual for a sua situação hoje, afastado, você que esteja lecionando. O nosso @ é o Prof Sem Fronteiras, tá? E o nosso site, que é o profsemfronteiras.com.br. Lá você vai poder conhecer em detalhes a nossa proposta, como que a gente pode te ajudar. Estamos aqui nessa missão, né, de mudar, deixar um legado para a educação no Brasil, e não tem como fazer isso sem a sua ajuda, né, nosso colega e amigo professor. Bom, depois desse episódio maravilhoso, a gente quer ouvir você, professor, né? Você possa comentar aqui o que você achou da primeira notícia sobre a alfabetização, sobre as ferramentas, sobre a notícia não tão alegre, né? A gente tem que trazer a realidade sobre a questão dos afastamentos dos professores. Comenta aqui e, principal, pessoal, como você pode ajudar? Além de deixar o seu like, além de se inscrever aqui no canal do Professor Sem Fronteiras para estar sempre recebendo nossos conteúdos, você pode ajudar compartilhando. Como é que você faz isso? Pega o link aqui do vídeo, né? Se você tiver pelo celular, tem o botãozinho de compartilha aí, manda para aquele grupo de professores que você participa, manda para colegas que você sabe que estão precisando fazer essa virada deles, né? Deixar um pouco de lado só o presencial e partir para construir o posicionamento deles no digital. Então, você que quer ajudar essas pessoas, esses outros colegas, compartilha esse episódio. É isso, minha amiga Michele, está com você. É isso, é isso. Depois de comentar e compartilhar, agora as principais notícias do mundo da educação que impactam a vida de professores, pais e alunos sob o prisma de quem vive o ensino sem fronteiras, por mim, Michele Gama e Tiago Marinho. Toda segunda, pessoal, tem sempre um novo episódio aqui no Spotify e também nas demais plataformas de streaming, assim como no canal do Professor Sem Fronteiras no YouTube. Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal.